Glória a Jesus. Irmãos, abri nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, o versículo 24, irmãos. Para toda raça humana, irmãos, para toda raça humana, não importa o que ela passe, né, irmãos? O que importa é o poder que está sobre a vida dela, ou o poder a quem ela está sujeita, né, irmãos? Essa é a diferença, porque lutas, tribulações, elas vêm para todos, ventos, tempestades, vêm para todos. Tanto para aqueles que seguem após Jesus, como para aqueles que estão no mundo. A diferença é só qual é o Senhor que essa pessoa serve. Qual o poder que está sobre a vida dela, a quem ela pode recorrer, não é, irmãos? Aqui, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa aonde, irmãos? Sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, vejam que os ventos, eles vêm sobre a vida de todos, mas a estrutura que é a diferença, irmãos, é onde cada um estrutura sua vida. É aquilo que a pessoa confia. No que as pessoas confiam? Onde está a firmeza dela? Onde está a firmeza dela? Se a firmeza dela estiver numa rocha, que é firme, então ela vai permanecer. Em meio aos ventos, tempestades, ela vai permanecer. Agora, se a estrutura dela for areia, não é, irmãos? E o que é areia? Areia é aquilo, irmãos, que se move muito facilmente, que não tem firmeza nenhuma. Irmãos, se olharmos para as coisas dessa vida, é tudo areia. É tudo areia. Nessa vida, tudo aquilo que passa é areia. Ah, mas é muito bom, é areia. Ah, mas eu amo, é areia. Porque é passageiro, é vão. Agora, as coisas do alto, as coisas referentes a Jesus, isso sim é rocha. Ali você pode estruturar a sua vida. Ali você pode estruturar a sua confiança. Ali você pode ter uma esperança. Ali você pode ter certeza. Né, irmãos? Mas naquilo que passa é areia. Então, irmãos, a nossa confiança tem que estar primeiramente em Jesus. Em Jesus. Ah, mas eu ainda uso disso, uso daquilo outro. Se não foi ilícito, maravilha. Mas tenha cuidado. Tenha cuidado que pode ser um laço. Né, irmãos? E é passageiro. Tudo é passageiro. A nossa vida terrena é passageira, irmãos. A nossa estrutura não pode ser a nossa vida terrena. Ah, eu tenho saúde. Vai passar. Ah, eu tenho beleza. Vai passar rapidamente. Ah, eu tenho um bom emprego. Irmãos, é passageiro. Vai passar. Vai passar. Ah, mas eu tenho estabilidade no emprego. O emprego vai passar, assim como você vai passar, assim como a sua saúde vai passar. É tudo passageiro. Então a nossa confiança não pode estar nessas coisas. Eu posso usufruir disso. E devo usufruir. Mas não pode ser a minha confiança. Não pode ser. Nós não podemos olhar, irmãos, olhar para as pessoas e falar assim: ah, essa pessoa não tem onde se apegar. Não é assim, irmãos? Eu ouço muito isso. Essa pessoa não tem onde se apegar. Por quê? Porque ela não tem um bom emprego, porque ela não tem um bom casamento, porque ela não tem saúde, porque... Irmãos, ela pode ter Jesus. Jesus está para todos. Então essa pessoa tem onde se apegar, sim. Ela pode não conseguir um bom emprego, ela pode não conseguir a glória desse mundo, mas se ela quiser Jesus, ela tem onde se apegar. Se ela quiser Jesus, ela tem uma estrutura, e essa estrutura é eterna. Essa estrutura que é Jesus, irmãos, que é a palavra da verdade, que é a obediência ao evangelho, porque aqui está falando disso, de obediência. É aqueles que ouvem a palavra e cumprem. Aqueles que são obedientes a Jesus. Ele tem uma estrutura. Ele pode não ter saúde, ele pode não ter nada de bom nessa vida, irmãos. Mas ele tem uma estrutura, ele crê naquilo que é eterno, ele crê naquilo que não passa, ele crê naquele que já venceu todas as coisas. E vai permanecer em meio aos ventos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tudo. Em meio a tudo. Vai prevalecer, né, irmãos? Agora, edificou na areia, coisas vãs, coisa que passa. Irmãos, vai passar junto com tudo aquilo. Com tudo aquilo. Porque tudo pode mudar muito rapidamente, irmãos. Uma hora você está com saúde, daqui a pouco a saúde se acaba. Se a sua confiança estiver ali, já foi. Ah, eu confio em certa coisa, vem um ladrão e rouba. Já era, acabou, irmãos. Acabou, entra em desespero, entra em depressão e se acaba. Por quê? Porque confiou em coisas passageiras. Confiou em areia. Areia. E uma estrutura na rocha, irmãos? A rocha é inabalável. E quando fala na rocha aqui, está falando de Cristo, está falando de Jesus. Está falando de palavra da verdade. Uma palavra incorruptível, é incontaminável. Ela não murcha. A palavra que Jesus trouxe é para libertação, irmãos. E quando ele fala, ó, permaneçam na minha palavra para ser meu discípulo e ser liberto. É porque a palavra dele permanece para sempre. Tudo nesse mundo passa, as palavras dele não passam.
Se ele fala assim, ó, aquele que pratica aquilo que ouve de mim, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir o que for, não vai derrubar. Por quê? Porque está estruturado na rocha. A vida está estruturada na rocha. E por que isso, irmãos? Quando Jesus fala isso, porque lá no Antigo Testamento tem um Senhor que também disse isso. Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês vão ser abençoados. Vocês não forem obedientes, vocês vão ser amaldiçoados. Jesus não. Se vocês permanecer, praticar a minha palavra, vocês vão resistir o vento, as tempestades, e vocês não vão cair. Vocês vão permanecer de pé, porque a palavra de Jesus é para libertação, irmãos, é para salvação. A palavra de Jesus é para vida, e é vida com abundância. A palavra de Jesus é espírito. A palavra de Jesus, ela penetra, irmãos. Ela vai no íntimo da pessoa ali, ela vai ali onde nada consegue alcançar. Essa palavra vai e ela tem poder de mudar, ela tem poder de transformar. Essa palavra, ela gera novas criaturas, irmãos. Imagine uma pessoa, por pior que ela seja no mundo. A pessoa é pior, imagina a pior pessoa. Essa palavra tem poder de transformar aquela pessoa. Tem o poder, irmãos, de transformar. Vamos lá em Deuteronômio, irmãos. Aqui Jesus disse, né, irmãos? O capítulo 28, irmãos. O versículo 1. E aí eu pergunto para os irmãos. Jesus disse ali que se aquele que ouve e pratica as palavras dele, irmãos, é como aquele que estrutura a sua vida na rocha. E vai correr os rios, soprar vento. E eu pergunto para os irmãos, quem é que manda os ventos, irmãos? É Jesus que manda o vento? É Jesus que manda a tempestade? É Jesus que sopra forte para a pessoa cair, irmãos? Pelo Novo Testamento, nós conhecemos que não. Nós entendemos pelas palavras de Jesus, pela conduta dele, a trajetória de Jesus, que é a mesma conduta do Pai, nós entendemos que não, os ventos não vêm por ele, as tentações, provações não vêm por ele. Mas aqui em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1, aqui o Senhor lá do Antigo Testamento, ele diz, né, irmãos? E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí ele vem citando aqui bênçãos que viriam sobre aqueles que cumprisse os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordenanças. E quando é um pouquinho mais à frente aqui, irmãos, no versículo 15, ele também diz aqui, ó, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então aqui para a desobediência existem maldições. Então ele está dizendo aqui que aquele que obedece, sobre ele vem bênçãos. E aquele que desobedece, sobre aquele vem o quê, irmãos? Maldições. E aí nós temos que entender, irmãos, quem que lança as maldições, quem que lança os tropeços, quem que lança a tentação sobre o homem, quem que faz todas as coisas para que o homem venha a cair. E aqui mesmo em Deuteronômio, um pouquinho mais atrás, aí no capítulo 8, esse mesmo Senhor, né, irmãos, do Antigo Testamento, diz aqui no versículo 1, aqui ele vem orientando o homem, né, irmãos, através da palavra, e vem também dizendo da sua trajetória, né, irmãos? Ele vem exaltando a sua trajetória, desde o dia que ele tirou o povo lá do Egito. Então o povo foi tirado do Egito, levado para o deserto, e ele vem dizendo aqui, ó, no versículo 1, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e multiplicais, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Aonde, irmãos? No deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3, ó. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes. Nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. E aí ele vem citando aqui algumas coisas que ele também fez lá. Então aqui ele já diz, irmãos, diz que o homem deveria guardar os mandamentos dele, lembrar de tudo que passou desde que saiu do Egito, e lembrar das tentações que ele mesmo enviou sobre os homens, de tudo que ele fez ali para que o homem viesse tropeçar. Então ele deixa bem claro isso daqui. E aí, irmãos, esses homens e mulheres e crianças, eles são tirados do Egito e são levados para o deserto e ficam ali 40 anos. Depois eles vão para a terra prometida, não é, irmãos? E quando eles vão para a terra prometida, o que acontece lá, irmãos? Eles entram na terra prometida, mas não entram todos, daqueles que saíram do Egito, homens de guerra ali. Só Josué e Caleb que entrou, porque os demais morreram tudo no deserto, por desobediência. E nós entendemos aqui por que eles eram desobedientes. Porque o próprio Senhor diz, olha, vocês foram desobedientes lá porque eu deixei vocês passar fome. Eu deixei vocês passar frio, eu tentei vocês. Ele vem expondo a conduta dele aqui.
Só que quando esse povo entra na terra prometida, irmãos, eles entram debaixo de matança, debaixo de roubo e de mais o que, irmãos? Tragédia total. E aí é que é a questão, né, irmãos? Vamos aqui em Juízes, irmãos. A gente vê algo interessante aqui, irmãos. O capítulo 3. Juízes capítulo 3. Quando esse povo entra na terra prometida ali, irmãos, eles matam as nações ali. Eles saqueiam. Não é, irmãos? Eles saqueiam, eles matam. Mas a questão é que eles não matam a todos. O Senhor não permite que eles matem a todos. E por que o Senhor não permite que eles matem a todos? Porque o Senhor, lá do Antigo Testamento, tinha um plano para eles. Não só no deserto, mas também na terra prometida. Porque no deserto é aquele povo que saiu do Egito. Agora, na terra prometida, são aqueles que nasceram no deserto. Esses que entraram. Então tem um plano para aqueles que nasceram no deserto. Porque esses que nasceram no deserto, eles não viram as maravilhas de Jeová quando tirou o povo lá do Egito. O mar se abrir e o mar se fechar. Esse povo aqui não viu a tragédia que foi lá no deserto, do começo ao fim. Então esse povo nasceu ali, e esse povo aqui, irmãos, eles entraram na terra prometida, e aqui no capítulo 3, versículo 1, todos acharam? Meus irmãos, prestem atenção na leitura aqui, irmãos, para não passar nada batido, né, irmãos? Vamos lá. Juízes capítulo 3, versículo 1. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar, que, irmãos? A Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar o que, irmãos? A guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a estrada de Amate. Esses, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, quer dizer, tentar Israel, né, irmãos? Para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, tomaram suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram as Balins e as Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim durante 8 anos. Então, o que aconteceu? O Senhor deixou um povo ali vivo, para quê, irmãos? Para tentar Israel. Então, quando chegou lá, esse povo que se manteve vivo ali, tinha os deuses deles, e Israel tinha as filhas, deram as filhas aos filhos deles, tomaram mulheres ali, misturou tudo, começaram a servir os deuses dele que já tinha. E aí eu pergunto para os irmãos, se esse Senhor já fez uma matança ali, se esse Senhor queria que Israel vivesse em paz naquele lugar, já que matou a maior parte, por que não matou a todos? Por que deixou? Ele mesmo já disse, eu deixei esse povo vivo para tentar vocês. Irmãos, eu pergunto para os irmãos, Jesus, ele põe alguém em tentação? Lógico que não. O Novo Testamento ele vem explicando tudo isso. E aí, irmãos, aí é que é a questão, né? Já estamos aqui mesmo, irmãos, vamos em Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 19, diz assim, irmãos. Eu sou o Senhor, vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram os meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo o homem, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira. Aonde, irmãos? No deserto. Mas contive a mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Isso daqui, irmãos, aconteceu lá, por algumas vezes, porque Moisés aconselhou o Senhor ali, e ele ouviu a Moisés, tomou o conselho de Moisés, e deixou de fazer aquilo que ele queria fazer. Muitas vezes, por algumas situações ali, ele queria fulminar o povo ali, e Moisés falava para ele, não faça isso. O Senhor tirou o povo de lá com mão forte. O que vão dizer do Senhor? Vão dizer que o Senhor tirou eles de lá só para matar? Aí ele se arrependeu daquele mal e não fazia. Mas depois ele ia lá e matava, né, irmãos? Depois ele ia lá e torturava o povo ali, né? Aí versículo 23, ó. Também levantei a mão para eles no deserto para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras.
porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, os quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar, para que soubesse que eu sou o Senhor. Então, aqui, o Senhor, né, no Antigo Testamento, ele deixa claro aqui que o povo sempre foi desobediente, que o povo não obedeceu, mas também ele fala o porquê que o povo não obedeceu. Então ele diz, olha, o povo foi desobediente, mas eu lancei tropeço sobre eles. O povo não cumpriu os meus juízos, os meus mandamentos, mas eu dei mandamentos para eles que não eram bons. Então, a gente consegue entender, irmãos, o porquê que o povo era desobediente. O povo era carnal, o povo não tinha o Espírito Santo, não tinha escapatória, não tinha um Espírito Santo que consolava, não tinha um Senhor ali que sobre eles para ajudar, mas tinha um que lançava tropeço, não é, irmãos? Lançava tropeço o tempo todo. Irmãos, e é dessas mãos que nós somos tirados. Quando hoje nós servimos a Jesus, nós temos um motivo muito grande para ser fiel a Jesus. Nós temos um motivo muito grande para largar tudo dessa vida para estar aos pés de Jesus. Nós temos todos os motivos para abrir mão de tudo e de todos, para quê, irmãos? Para servir Jesus. Nenhum de nós não tem motivo para isso, irmãos. Todos nós temos, porque é dessas mãos que nós somos tirados. Ah, mas eu não vivi naquela época. Irmãos, isso acontece até hoje. Até hoje. As pessoas olham para o mundo e falam assim, o mundo está bagunçado. Olha, mas quem bagunça o mundo, irmãos? É Jesus? É Jesus que bagunça o mundo ou é o príncipe desse mundo? Ou é o príncipe desse século? A palavra fala lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus. E quando fala esse Deus é Jesus. E todo o mundo está no maligno. Então esse mesmo Senhor aqui, que é o príncipe desse mundo, ele lança tropeço sobre a vida da humanidade até hoje. Ele lança ventos, tempestades, para que as pessoas venham a cair. E as pessoas sem uma estrutura cristã, ela cai. A pessoa sem uma defesa, sem uma justificação, que só vem por Jesus, a pessoa se entrega a vícios, a pessoa se entrega à prostituição, a pessoa faz do corpo dela um templo de Satanás e vai, irmão, segue adiante no curso do mundo. No curso do mundo. E acha que está certo. E acha que está tudo bem. Esse povo também achava que estava tudo bem. Esse povo no deserto, eles estavam ali, ó, reclamando, murmurando, mas em algum momento eles estavam contentes ali. Quando as cordonizes, por exemplo, foram lançadas lá, que a promessa desse Senhor aqui era a seguinte, olha, eu vou dar carne para vocês, e vocês vão poder comer até fartar. O povo ficou contente ali, irmão, ficou feliz. Começou a chover as cordonizes ali, eles começaram a pegar tudo que eles puderam ali, e a palavra fala que antes que sujasse os dentes deles, eles morreram. Esse Senhor fulminou eles, acabou com eles, antes que sujasse os dentes. Então, prometeu, não cumpriu, mentiu o povo ali, enganou o povo. E aí, pelo Novo Testamento, irmãos, a gente sabe muito bem quem que veio para matar, roubar e destruir, né? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, o Senhor que nós servimos hoje, irmãos, temos que levantar as mãos ao céu e agradecer todos os dias. Ah, mas eu estou passando por luta. Agradece a Deus. Eu estou passando por tempestade. Agradece a Deus pela graça derramada, não pela tempestade, irmãos. A tempestade é do maligno. A gente viu aqui em vários textos aqui, e tem um Antigo Testamento inteiro, para os irmãos ver. Quem que lança tempestade? Quem que lança ventos? Quem que lança tropeço na vida dos homens? Ah, viu aquele marginal lá, que matou não sei quantas pessoas? É da parte de quem, irmãos? Do príncipe desse mundo. Do príncipe desse mundo. Esse Senhor aqui, ele manteve um povo inimigo de Israel ali, manteve vivo, só para ser pedra de tropeço na vida do povo de Israel. Vamos lá para o Novo Testamento, irmãos, para a luz. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 10, versículo 12, irmãos. A palavra fala para a gente, irmãos, das duas gerações, né? A geração terrena e a geração espiritual. Então, todos nós somos gerados, primeiramente, da semente corruptível, né, irmãos? Semente corruptível. Todos nós éramos 100% carnais. Servíamos, segundo Efésios capítulo 2, servíamos ao príncipe desse mundo, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, por natureza, o ser humano é filho da ira. Por quê? Porque ele serve a um Deus irado, um Deus que se ira todos os dias, e tem uma espada afiada, um arco preparado para todos, né, irmãos? Então, aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim, ó, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão o quê, irmãos? Então, a tentação que vem sobre nós, ela é humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar, acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape,
para que possais suportar. Então, se da parte do maligno vem a tentação, e a tentação é humana, e quando se fala em carne, não é da parte de Jesus, irmãos, porque Jesus não é o Deus da carne. O Deus de toda a carne está lá no Antigo Testamento, é Jeová. Ele é o Deus de toda a carne. Então, a tentação ela vem da carne, ela é humana. Mas fiel é Jesus, irmãos. Ele não nos deixa ser tentado acima do que nós podemos suportar. Mas com a tentação ele vai dar o quê? O escape para nós podermos suportar. O problema muitas vezes é, irmãos, que o cristão ele não consegue tomar posse do escape. Porque a aflição é tão grande, a luta é tão grande, que ele foca na luta. Ele fixa os olhos espirituais dele na tentação, na luta, na aflição. E não consegue enxergar o escape que vem da parte de Deus. Porque é a mesma coisa que você está no barco, e o barco está furado, e você quer salvar o barco. Já viu isso, irmãos? Irmãos, se você está no barco, e o barco está furado, esquece o barco. Busque salvação para quem está dentro do barco. Não é o barco. Mas o cristão, muitas vezes, ele depara com uma dificuldade, e ele foca ali, ó, ele fixa, ele olha em túnel ali, ó, para a dificuldade. E ele quer uma ajuda de Deus para aquilo que é vão, para aquilo que é passageiro, aquilo que não é do interesse de Jesus. Irmãos, que se perca tudo e que se mantenha a fé. Que se perca tudo e se mantenha esperança. Que se perca tudo e se mantenha uma vida espiritual. Sigam isso. Sigam nisso até o fim. Porque lutar por coisas passageiras, lutar por coisas vãs, é perda de tempo, irmãos. Lutar por um barco furado é perda de tempo. É perda de tempo, irmãos. Mais vale aqueles que estão dentro do barco. O barco vai passar. Pessoas podem viver eternamente com Jesus, se converterem. Mas o barco vai passar. E aí diz aqui, ó. Versículo 13, né? Ó, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, e vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Vamos lá em Tiago agora, irmãos, capítulo 1, versículo 2, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Imagina aquele povo, irmãos, aquele povo no deserto, se eles tivessem ali o Espírito Santo sobre a vida deles. Se eles tivessem Jesus para ajudar eles ali, o Espírito Santo para ajudar eles, o negócio seria diferente, irmãos. Eles não tinham. Eles não tinham o Espírito Santo ali para ajudar eles. Hoje nós temos. Hoje nós passamos pelo deserto. Cada um de nós passamos pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Só que Jesus estava cheio do Espírito Santo no deserto. Os apóstolos passaram pelo deserto. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Estevão ele passou pelo deserto. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E ele venceu. Ele viu o céu aberto, irmãos. Ele viu o céu aberto. Apedrejaram ele? Apedrejaram. Ele não clamou a Deus e falou: Senhor, preserve a minha vida terrena. Eu quero viver mais tempo. É coisa vã, é coisa passageira. Essa vida passa, irmãos. Mas Estevão viu o céu aberto. E ele confessou Jesus ali. Ele falou: não impute a eles esse pecado. Ele fez o que Jesus fez. Então, para nós, vale esse exemplo. Aí diz aqui, ó, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Olha que coisa, irmãos. Irmãos, quando ele fala tende gozo, grande gozo, quando cairdes em várias tentações. Tenham alegria quando vocês passarem pelas tentações. Por quê? Ele vai dizendo por quê aqui, ó. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê, irmãos? Paciência, perseverança. Quanto mais você passa pela aflição, quanto mais você passa pela tentação e você vence, você persevera. Você vai aprendendo a perseverar. Você vai adquirindo força. Aí diz aqui, ó. Versículo 4, ó. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem, e receberá do Senhor coisa alguma. Irmãos, no meio de uma tentação, de uma aflição, de uma luta, o que nós não podemos é duvidar. O que nós não podemos é ter medo. Jesus estava sobre a água lá, e Pedro falou assim: o Senhor então manda eu andar em cima da água também. E Jesus falou assim: pode andar. E ele andou sobre a água. Mas bateu o que nele, irmãos? Medo. Quando bateu o medo, o que aconteceu? Afundou. Irmãos, isso é um testemunho para nós. Isso é um ensinamento para nós. Então não adianta Jesus dar o poder para ele andar sobre as águas e ele não confiar nesse poder, irmãos. Da mesma forma somos nós. Algum irmão duvida que hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, nós vamos passar por tentações, irmãos? Isso é certo na minha vida, é certo na vida dos irmãos. As tentações vão vir. As aflições vão vir sobre a vida de todos nós. Isso é certeza. Qual é a outra certeza que nós temos? Nós temos um Senhor que já passou por tudo isso e vai nos socorrer. Ele vai dar o escape para nós se nós não pudermos suportar. Só que eu tenho que perseverar. Eu tenho que tomar posse disso. Eu tenho que confiar, eu não posso ter medo.
E se eu tiver medo, o vento me leva. Se eu tiver medo, eu me afundo. Se eu tiver medo, não tem jeito, irmãos. Vai dizendo aqui, ó, versículo 6, ó. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Quando falo rico aqui, irmãos, é aquele homem que tem bens, aquele homem que tem prestígio, aquele homem que tem autoridade, aquele homem que ele confia nisso. Ele confia nisso. Ele confia naquilo que ele tem. Ele vai passar junto com aquilo. Se a pessoa ela for milionária e ela confiar em Jesus, o único Deus verdadeiro, a vida eterna, a fortuna dela vai passar, mas ela não vai passar. O problema do rico é ele confiar única e exclusivamente em Jesus. É isso que é muito difícil. Jesus disse que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico agir dessa forma. É muito difícil, mas não é impossível. Então pode acontecer? Pode. Mas a pessoa que é milionária ela vai ter que enfrentar, irmãos, empregar uma força muito grande para confiar exclusivamente em Jesus e não confiar na fortuna que ela tem. E cada um de nós, irmãos, nós temos riquezas. Nós temos riquezas e os nossos corações não podem estar nas riquezas. Aí o irmão ou a irmã pode falar assim, mas eu não tenho riqueza nenhuma, eu sou pobre. Eu não tenho nada. Tem, irmãos. Tem, todos nós temos. Todos nós temos aquilo que nós gostamos, temos aquilo que usamos, temos. Mas uma coisa é certa, nós não podemos confiar naquilo. Nós não podemos estruturar nossas vidas em nada disso. Tem pessoas que falam assim, primeiramente a família, né? Primeiramente a família. Estrutura a sua vida na família e vê o que vai dar. Porque a família pode passar. Eu tenho meu emprego, tá? Eu tenho saúde, graças a Deus, tá? Tem saúde. Até quando? Isso pode passar. Pode passar, irmãos. Pode passar. E se passar, e a sua confiança estiver lá, vai cair. O vento vai abater, né, irmãos? Vai abater. Se tiver em Jesus, o negócio é bom. Diz aqui, ó, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá o que, irmãos? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, irmãos, Tiago, ele deixou isso para nós. Essa palavra é divinamente inspirada. Essa palavra, irmãos, é para a nossa salvação, para a nossa libertação. Essa palavra, ela é pura, ela é verdadeira. Se ele disse que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, quem que os homens tentaram lá no deserto, irmãos? Murmurando, se queixando, servindo outros deuses. Quem foi que eles tentaram? Tem um Senhor lá que se sentiu tentado por eles. Quem foi, irmãos, que tentou aquele povo lá? Jeová se apresenta no Antigo Testamento dizendo que ele próprio fez isso. Mas se Tiago está dizendo que Deus não pode ser tentado por ninguém e a ninguém ele tenta, isso é uma verdade, irmãos. E é esse Senhor aqui que nós servimos. E nós temos motivos, muitos motivos, para entregar nossas vidas a Ele, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 14, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, suas próprias vontades. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera o quê, irmãos? Gera a morte. Então eu deparo com uma situação, a minha carne se agrada. Quando a minha carne se agrada, ela fica impactada com aquilo. Irmãos, vai nascer ali um pecado, irmãos. Vai nascer uma situação ali que vai gerar morte. Vai gerar morte. Isso aí acontece com frequência na vida das pessoas, irmãos. Então as pessoas, elas são conduzidas pelas vontades próprias. Pelas vontades próprias. Existem aqueles que se dizem cristão, que não conhecem a Jesus, que anda por vontade própria, que anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e naquele dia acha que vai ser salva. E Jesus vai dizer abertamente, eu nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais a vontade própria. Isso está cheio aí, o sistema religioso, irmãos. O sistema religioso é isso. O sistema religioso é isso. Estão enganados, estão no engano, pregam o engano, vivem o engano. Servem ao Deus desse mundo, buscam as riquezas terrenas, buscam a glória desse mundo, a mesma glória que o diabo ofereceu para Jesus e ele recusou, ele não quis. E ele venceu o maligno por isso, ele não quis, senão ele teria sido derrotado ali mesmo. Então ele conseguiu prevalecer ali e seguiu no ministério dele. Aí ele vai, dá a vida na cruz, ressuscita. E hoje nós somos justificados, irmãos.
justificados por esse Senhor que nos deu exemplo. E aí, quando ele fala da palavra dele, ele fala assim, estruturem a vida de vocês na minha palavra. Ouçam e praticam a minha palavra. Para quê? Para quando Jeová mandar os ventos sobre a vida de vocês, quando Jeová lançar um tropeço sobre a vida de vocês, vocês estejam firmes para resistir. Quando ele lançar uma tentação contra vocês, assim como ele fez com o povo lá no deserto, vocês sejam preparados com o escudo da fé para poder apagar os dardos dele, vocês sejam firmes para poder vencer as tentações, para poder confessar o meu nome e seguir adiante. Então o Novo Testamento ele vem nos ensinando, irmãos, a permanecer em Cristo para poder vencer aquilo que os homens não conseguiram vencer. Aquilo que os homens lá não conseguiram vencer. Nós conseguimos, nós podemos vencer. Aqui vem dizendo, versículo 16, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde, irmãos? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primeiro fruto, irmãos, cada um de nós, imagina, que cada um de nós podemos levar essa palavra adiante. E o mesmo poder que opera em nós vai operar na vida daqueles que crerem em Jesus, irmãos. Então isso é uma glória muito grande. Isso, irmãos, é o que nós temos de precioso para olhar. Aí, um pouco atrás aí em Hebreus, no capítulo 12, não é, irmãos? Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, irmãos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, quando os pecadores se voltaram contra Jesus, Jesus indo para a cruz ali, carregando aquela cruz. Imagina Jesus carregando a cruz e o povo zombando dele, irmãos. Imagina Jesus pendurado no madeiro ali e o povo zombando dele. E ele foi tentado ali, irmãos. Ele venceu. Aquele povo não abalou, irmãos, Jesus. Por fim ele fala, não impute a eles esse pecado. Ele entregou o espírito dele ali, firme. Então aquele povo não tentou Jesus. Aquele povo ali, irmãos, não abalou ele não. Como o Senhor, lá no Antigo Testamento, foi abalado. Porque ele dava um mandamento, lançava um tropeço, e o homem caía, não conseguia cumprir, aí ele se sentia mal. Não cumpriu o que eu mandei. Não venceu aquele tropeço que eu lancei sobre eles. Deixei eles dias lá com fome, e eles começaram a reclamar. Jesus não foi assim. Então, ele tinha um gozo proposto, e ele suportou a cruz. Ele suportou a afronta, irmãos. Afronta. E nós temos obrigação de suportar, irmãos. Suportar a afronta. Suportar a cruz. Suportar os pecadores, suportar, irmãos. Nós temos a obrigação de suportar. Por quê? Assim como Jesus ele tinha um gozo proposto, nós também temos. Qual é o gozo que nos está proposto, irmãos? Qual o gozo que está proposto? Jesus ele fala para o Pai em oração. Ele fala assim, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Irmãos, se Jesus ele sabia que ele ia vencer, ele ia voltar para a glória dele. Nós temos certeza pela palavra que nós confiamos em Jesus, que nós vamos estar com ele na glória. E essa deve ser a nossa alegria, irmãos. Essa deve ser a nossa alegria. A palavra fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Os mesmos demônios que partem para cima de nós são aqueles que aplaudem quando nós tropeçamos, irmãos. Eles lançam um tropeço. E quando você confessa Jesus, eles ficam fracos, enfraquecidos. Mas quando você nega Jesus, eles batem palma, eles aplaudem. Eles fazem parte das testemunhas. Qual é a grande nuvem de testemunhas? Demônios, Espírito Santo, Jesus, Pai, irmãos, homens e mulheres do mundo. Nós estamos rodeados. Quando um irmão vê o outro irmão vencendo, o que acontece? Alegria, não é isso, irmãos? Alegria. Quando você vê um irmão caindo, o que bate? O que bate, irmãos? Mas permanece a tristeza, irmãos? Não pode, irmãos, não pode. Por que não pode? Porque Jesus não se abalou. Ele viu os discípulos correndo, ele viu os discípulos desesperados, irmãos. Jesus, quando ele estava no madeiro ali, ele viu os discípulos desesperados, abandonando ele. O que ele podia pensar ali? O que vai ser desses homens? O que vai ser deles? Era eu que guardava eles o nome do Pai. E agora? O que vai guardar eles? E Jesus não se desesperou, ele se manteve firme ali, irmãos. Então nós também não podemos nos abalar. Nós temos uma carreira proposta. Nós temos um Senhor que venceu, que não se abalou com nada, irmãos. Nós não podemos nos abalar. Nós temos que seguir adiante. Porque não pode um cego guiar outro cego.
Pense nisso. Não pode uma pessoa com a fé abalada ajudar uma pessoa que está com a fé abalada, irmãos. Para se ajudar alguém que está com a fé abalada, você tem que estar com a fé viva. Para você ajudar uma pessoa que está sem esperança ou com a esperança abalada, você tem que ter uma esperança. Você tem que ter um gozo proposto. Agora, como que pode? Imagine que todo mundo, se um se abala, todos se abalam. Não, quando a palavra fala dos membros do corpo, irmãos, isso quer dizer o quê? Se um membro padece, todos padecem. Se um membro se alegra, todos se alegram. Agora, esse padecimento não pode resultar em tristeza. Esse padecimento não pode resultar em enfraquecimento de fé. Não pode resultar em enfraquecimento da esperança. Pelo contrário, tem que avivar a fé. Tem que avivar a esperança. Nós temos que estar firmes. Imagina aquele socorrista que vai salvar alguém em alto mar e ele não sabe nadar, irmãos. Ele vai ajudar em quê? Nada, né, irmãos? Em nada. Em nada, irmãos. Então, nós temos que batalhar, irmãos. Aqui diz, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes do que, irmãos? Da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. Então, nós vamos ser corrigidos bastante, irmãos. A palavra, ela vem nos corrigindo. A palavra, ela vem nos alertando. A palavra vem gerando em nós confiança. A palavra vem gerando em nós fortaleza, irmãos. Quando a palavra fala em Efésios capítulo 6, no versículo 10 em diante, da armadura de Deus, aquilo é uma realidade. Nós temos que entender, irmãos, que se o apóstolo Paulo ali, cheio do Espírito Santo, da graça e do poder de Deus, ele nos deixa uma palavra dizendo, olha, se revistam de toda a armadura de Deus. Toda. Porque nós não temos que lutar contra principados, contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, é contra o príncipe desse século, é contra as hostes espirituais da maldade e é nos lugares celestiais. Irmãos, existe lugar celestial em nós. E eu entendo que por lugar celestial é onde Jesus quer operar, é onde a palavra dele vai fluir em nós, irmãos. Nesse mesmo lugar, o diabo ele quer operar. Nesse mesmo lugar. E aí, cabe a cada um de nós preservar esse lugar, né, irmãos? Preservar esse lugar, só tem uma forma de preservar. É se revestir da armadura de Deus. E quando eu falo em armadura de Deus, irmãos, é a espada do Espírito que é a palavra. É o escudo da fé para poder apagar os dardos inflamados do maligno. E quando se fala em fé, é entendimento da verdade, irmãos. É entendimento da verdade. Então, quando a pessoa ela tá baqueada, a primeira coisa que falta para ela é o quê, irmãos? Entendimento da palavra. É isso que falha. Falha. A pessoa, por mais instruída que ela seja, irmãos, pode ser doutor, pode ser, irmãos, sabe tudo da palavra. Se ela vacilar, a primeira coisa que o maligno vai fazer é pôr um véu ali bem colocado para a palavra não fluir. Porque só existe uma coisa, irmãos, uma coisa que nos mantém vivos, é a palavra. É a palavra que nos mantém vivo. A palavra é o alimento para nós. A palavra é o que nos lava, porque a sujeira quer brotar em todo tempo. Então a palavra nos lava. E quem pode barrar, bloquear essa palavra, irmãos, é cada um de nós. Através do quê? Através do enfraquecimento. Quando nos enfraquecemos, o diabo, ele age. A palavra fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de quem, irmãos? Incrédulos. Incredulidade é o contrário de fé, irmãos. Quando eu creio, eu estou firme ali com o escudo levantado, eu estou firme, eu estou seguindo adiante. Quando bate a incredulidade, aí o diabo vai lá e cega. E aí, irmãos, e aí a palavra já não tem mais poder, porque a pessoa está cega. E é isso que nós temos que tomar cuidado a cada dia, para não sermos cegados. É manter a nossa fé viva, irmãos. Manter a esperança da salvação viva em nós. Cada um de nós. Porque só existe uma forma de vencer, irmãos. Qualquer situação, não importa qual seja, confessa Jesus. Qualquer situação que vem contra nós, nós temos que confessar Jesus. É permanecer em Cristo.
Ah, mas pode acontecer uma tragédia. A maior tragédia é negar Jesus. Ah, mas vai perder isso, vai perder aquilo. Irmãos, a maior perda é o Espírito Santo. Nós não podemos perder o Espírito Santo, não podemos perder Jesus. Não podemos perder a palavra. As demais coisas, irmãos, são passageiras. Então, se perdemos coisas passageiras, vamos seguir adiante com aquilo que é eterno, com aquilo que permanece. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Hoje, a irmã Janice está fazendo aniversário de casamento, né, irmãos?